Milionário surpreende a todos ao ajudar mendiga negra com hematomas visíveis. A cidade pulsava sob o sol brilhante de uma manhã qualquer. Eduardo, um milionário conhecido por seu jeito implacável de fazer negócios, caminhava por uma das avenidas mais movimentadas, cercado por lojas de grife e arranha-céus imponentes. Ele se sentia no auge, imune aos problemas do mundo. Até que em um piscar de olhos, sua vida mudaria para sempre. Perto de uma esquina, sentada sobre um pedaço de papelão sujo, estava Laura. Seus olhos estavam vazios, refletindo uma tristeza profunda, e o rosto marcado por hematomas deixava claro que sua vida não era da mesma forma que a de Eduardo. Eduardo hesitou. O instinto de desviar o olhar e seguir em frente quase falou mais alto, mas algo naquela mulher o paralisou. Era a vulnerabilidade dela, crua e real, que o incomodava. Ele foi ensinado a não se envolver, a acreditar que solidariedade era sinal de fraqueza, mas enquanto observava Laura, percebeu que, no entanto, quando Eduardo se aproximava, um rosto familiar surgiu, interrompendo seus pensamentos. Era André, um velho amigo que sempre foi cético sobre questões sociais. Ao ver Eduardo prestes a ajudar Laura, seu olhar se transformou em desdém. Você realmente vai perder seu tempo com isso? Ele disparou. Ajudar apenas perpetua a dependência. É isso que você quer? Fazer dela uma vítima ainda mais frágil? Aquelas palavras ecoaram na mente de Eduardo como um golpe. A dúvida instantaneamente tomou conta dele. Ainda assim, algo em Laura o atraía. Ele decidiu ouvir sua história. Ao longo das próximas semanas, ele se aprofundaria na vida dela, descobrindo uma rede de violência e traições que giravam em torno de seu passado. Laura não era apenas uma mendiga. Havia segredos obscuros que a ligavam a Eduardo de maneiras que ele jamais imaginara. Enquanto mais detalhes surgiam, suas crenças se chocavam. Eduardo se via em um verdadeiro dilema. De um lado, a lealdade a André e sua visão de mundo. Do outro, a conexão com Laura, que parecia prometer algo mais sincero, uma nova vida. Tinha certeza de que um ato de compaixão poderia mudar a vida das duas pessoas, mas o preço a se pagar era alto. Eduardo nunca soube que escolher entre duas façanhas poderia ser tão complexo. A tensão aumentava a cada dia. A vida de Laura se entrelaçava com a dele de maneiras que ele mal conseguia compreender. O chamado à redenção estava ali, bem diante de seus olhos, mas ele sabia que a escolha não seria fácil. A revelação que estava por vir poderia mudar tudo, não apenas sua vida, mas a de ambos para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão aumentava a cada dia, enquanto Eduardo buscava um caminho em meio aos seus sentimentos conflitantes. Ele queria ajudar Laura, mas as vozes de André e da sociedade cruzavam suas ideias como nuvens escuras. E era nessa manhã abafada que tudo mudaria. Enquanto ele se sentava à beira do calçadão, aguardando Laura, um pressentimento desconfortável tomou conta dele. Ela chegou mais cedo, com olhos que pareciam brilhar de uma forma diferente. Havia uma energia nova, uma esperança renascente. Mas logo Eduardo notou algo também. Tem alguém vindo atrás de mim. Alguém perigoso. Mas antes que pudesse terminar, um grito ecoou na esquina. Laura! Era uma mulher com expressão de pânico estampada no rosto, correndo na direção deles. Eduardo olhou para Laura, que imediatamente pálida, começou a tremer. A mulher se aproximou, e o horror em seus olhos fez o coração de Eduardo acelerar. Você não devia estar aqui. Ele vai te encontrar.
Laura se virou para Eduardo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não queria que você soubesse, mas meu passado não é o que parece. Eu fugi de um homem violento. Ele é meu ex-marido, e se souber que estou aqui, ele vai me encontrar. Eduardo ficou paralisado, suas convicções desmoronando. Você está dizendo que tudo isso foi uma armadilha? A calçada ao redor deles parecia girar. O mundo que ele havia construído em torno de Laura tinha começado a desmoronar. A mulher, ainda ofegante, acrescentou: ele não parará até pegar você de volta. Você precisa ir embora. Agora. O ambiente se tornou tenso. Olhares curiosos de transeuntes se voltaram para eles, sussurros se espalhando. Esse é o momento em que você vai se despedir da sua vida de antes, Laura, disse a mulher, sua voz carregada de urgência. Eduardo não sabia o que fazer. Laura, eu não consigo entender. Você é uma vítima, mas e se for uma armadilha? E se tudo isso for apenas um jogo para se aproximar de mim? Ele puxou o corpo dela em direção ao dele, tentando protegê-la. Ela olhou em seus olhos e o tempo pareceu parar. Eduardo, eu não sou uma armadilha. Eu sou uma mulher com um passado complicado, mas eu realmente quero mudar. Não posso voltar para ele. Preciso de você. E enquanto as palavras saíam de seus lábios, um brado cortante soou. Da esquina, um homem surgiu, olhando fixamente para eles. Um olhar de ódio ardente e um sorriso dissimulado que gelou o sangue de Eduardo. Laura! Ele gritou, avançando em direção a eles. A multidão começou a murmurar, alguns retrocedendo, outros parando para observar o que estava acontecendo. Eduardo segurou a mão de Laura, pronta para correr, mas ela estava paralisada. É ele! Seus olhos estavam arregalados, o terror saltando de seu rosto. Oh não, ele aqui? Isso não é possível. O homem riu, a risada sendo um som gélido, que fez Eduardo estremecer. Você achou que poderia escapar de mim assim tão fácil? Eu sempre vou te encontrar. A tensão no ar era palpável, enquanto Eduardo sentia seu coração disparar. A verdade que ele achava que conheceria agora parecia distante, e as certezas que tinha se dissolviam em um turbilhão. Qualquer escolha que fizesse poderia selar o destino de Laura e o dele também. E no exato momento em que o homem avançava, algo dentro de Eduardo despertou. A pergunta ecoou. Ele realmente sabia com quem estava lidando. E se essa não fosse apenas uma simples história de ajuda? Com adrenalina correndo nas veias, Eduardo se preparou para agir, com o futuro de ambos agora em jogo. Era hora de decidir. Proteger ou deixar a verdade emergir, nem que isso mudasse tudo de novo. Eduardo segurou a mão de Laura, o coração batendo rápido demais. O homem se aproximava, mas a mente dele estava a 1000 por hora. Ele não conseguia separar a dúvida da urgência. Laura, me diga que não é verdade. O desespero estava claro em sua voz. Laura ofegava. A palidez do rosto dela parecia um aviso de pânico. Acredite em mim. Eu não posso voltar. Ele me prometeu que iria me encontrar. Os olhos dela se arregalaram, fixos no homem que se aproximava. Eduardo mal conseguia acompanhar a tempestade de emoções. O homem sorria, um sorriso que não chegava aos olhos, mais assustador do que qualquer sombra. Você realmente acreditou que poderia se esconder, Laura? Ele estava mais perto agora e a multidão começou a murmurar. Mas algo aconteceu. Antes que Eduardo pudesse reagir, algo no olhar do homem chamou sua atenção. Era como um lampejo de reconhecimento. De repente, Eduardo teve uma percepção aterradora. Espere, você é? A ficha caiu. O homem não era apenas um ex-marido violento. Era Tiago, seu antigo sócio, aquele que havia desaparecido depois de um escândalo financeiro que quase arruinou Eduardo. Agora ele estava ali, os papéis invertidos. Você não podia estar aqui, Eduardo exclamou, a traição apertando seu peito. O homem riu, um riso sem alegria. Olha quem está se metendo em problemas. Você sempre foi ingênuo.
Eduardo. Agora se meter em assuntos que não entende. Laura tremia. Seu olhar alternando entre Eduardo e Tiago. Você conhece ele? Ela sussurrou, pálida de medo. Ele é aquele que eu tentava evitar. Ele não é só um ex-marido, Laura. Ele é um criminoso. Eu deixei isso passar. Como você pôde se envolver com alguém assim? A raiva e a traição se me furavam nas palavras de Eduardo. Tiago avançou um passo. Seu olhar era sombrio. Vejo que você ainda não entendeu, Eduardo. A mesma manipulação que você usou nas empresas, a mesma frieza. Laura é só mais uma peça no seu jogo, não é? A acusação cortou como uma faca. Eduardo se sentiu exposto, vulnerável. As palavras de Tiago atingiam onde doía mais, fazendo-o questionar suas intenções. Eu não sou uma peça. Eu sou uma mulher que só quer viver, gritou Laura, balançando a cabeça. A multidão se aglomerava, sussurros ecoando entre eles. O medo estava presente, mas a determinação também. Eduardo tentou acalmá-la. Laura, por favor, vamos sair daqui. Podemos resolver tudo depois. Mas enquanto ele a puxava, ela hesitou. Eduardo, não posso deixar que você se ponha em perigo por mim. Isso é uma armadilha. O desespero na voz dela fez tudo ficar mais intenso. Eduardo percebeu que a situação estava se tornando cada vez mais caótica. Era um dilema. Ele tinha que decidir rapidamente, ficar e lutar ou fugir. Você precisa confiar em mim, Eduardo implorou. Mas antes que pudesse se decidir, algo estrondoso ocorreu. Uma explosão ressoou ao fundo, seguida de gritos e caos. O ambiente se transformou em um turbilhão. A multidão gritou. Os corpos começaram a se mover em pânico. No meio da confusão, Eduardo viu Tiago sorrir, mas dessa vez havia algo ainda mais sombrio no olhar dele. Você não sabia? Eu sempre tenho um trunfo na manga, disse Tiago, sua voz baixa e ameaçadora. E, naquele momento, Eduardo percebeu. O que quer que tivesse desencadeado aquela explosão não era apenas uma distração. Era um jogo de poder. E Laura era a peça mais importante. Com o coração na boca, Eduardo olhou para Laura, que agora estava tão aterrorizada quanto ele. O que mais Tiago poderia fazer? A revelação de sua verdadeira natureza e as consequências de tudo que ele conhecia se tornaram um mar de incertezas. Eles estavam em um labirinto, e a saída parecia cada vez mais distante. A confusão se estabeleceu, e no centro disso tudo, Eduardo se viu em uma encruzilhada. A decisão que ele tomasse a seguir não afetaria apenas o destino de Laura, mas o seu também. O que eles descobriram sobre quem estavam realmente se metendo poderia mudar tudo. O caminho à frente era incerto e perigoso. Enquanto Eduardo olhava para Tiago, a confusão em seu coração se multiplicava. O passado que parecia distante agora era um presente aterrador. Mas antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão aconteceu, ainda mais próxima. O som ensurdecedor fez as paredes vibrarem. O chão tremeu sob seus pés, e a multidão começou a entrar em pânico, gritos e correria. Eduardo puxou Laura para mais perto, tentando manter uma sensação de controle. Para onde vamos? Ele gritou, seus olhos percorrendo a cena caótica. Tiago ainda estava lá, mas agora tinha um olhar inflamado, quase orgulhoso. Você não entende, Eduardo. Isso tudo é só o começo. O jogo começou e você não é mais o protagonista. Laura, com olhos arregalados, estava paralisada. Ela tremia, mas Eduardo conseguiu sentir um fio de coragem crescendo dentro dela. Eduardo, vamos. Precisamos sair. A voz dela era um fio de desespero. Ele concordou, mas antes que pudesse dar um passo, Tiago se interpôs. Achou que poderia me deixar para trás, não é, Eduardo? Eu sempre soube do seu medo de perder tudo. E agora você vai perder ainda mais. Olhos sedentos por vingança, ele levantou a mão e fez um gesto brusco, algo que parecia uma bomba, escondido sob o casaco. No instante seguinte,
Uma nova explosão de fumaça e medo irrompeu. Eduardo agarrou Laura e começaram a correr, o caos envolvendo-os. O ar estava pesado e a fumaça tornava tudo turvo. Eles se esquivaram entre os corpos, passando por rostos aterrorizados e choros desesperados. A adrenalina os impulsionava. "Eduardo, atrás de nós!" Laura gritou, ainda segurando firme sua mão. Ele não precisava olhar para trás. A sensação de ser seguido era palpável. Tiago não ia desistir tão facilmente. O homem que um dia foi seu sócio agora se convertia em algo grotesco e ameaçador, uma sombra que parecia pronta para capturá-los. De repente, em meio ao pânico, algo se destacou. Uma figura ao longe, encapuzada. Estava parada de forma estranha, observando a cena com frieza. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Quem era? A figura não se movia, mas seus olhos pareciam fixos nele. "Eduardo, precisamos encontrar um local seguro." O grito de Laura trouxe-o de volta à realidade. Sem pensar duas vezes, ele puxou-a em direção a um beco próximo. O barulho da cidade ainda rugia lá fora, mas ali havia um breve silêncio. Respiraram ofegantes, buscando forças. "Você conhece Tiago, mas e essa outra pessoa?" Laura perguntou, com a voz trêmula. Eduardo olhou novamente para a figura, que continuava ali, imperturbável. "Não sei, não posso me lembrar, mas parece familiar." E então, antes que pudesse concluir o pensamento, a figura se moveu rápido. Com um movimento brusco, removeu o capuz, revelando um rosto que fez o coração de Eduardo parar. Era Sofia, sua irmã, que ele acreditava ter desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. "Sofia?" Eduardo gaguejou, em estado de choque. "Como você? O que você está fazendo aqui?" O olhar dela era intenso, cheio de segredos. "Eduardo, não temos tempo. Você precisa entender. Tiago não é quem você pensa que é. Ele manipula tudo e agora está atrás de você e Laura por um motivo que vai além do que você imagina." Laura olhou de um para o outro, a confusão transparecendo. "O quê? Como assim?" O clima estava pesado e Eduardo tentava processar a revelação. "Ele está buscando algo. Algo que pertence a nós e que ele quer usar para o poder. Vocês dois estejam prontos para um confronto. Não é apenas sobre proteger Laura. É sobre tudo que construímos. Nossa família, nosso legado. Se eu não tivesse me afastado, eu poderia ter prevenido." A realidade do que ouviu caiu como uma bomba sobre Eduardo. Tiago não era apenas um sócio traidor, mas parte de uma teia muito mais complicada. O que mais ele não sabia? O que mais estava em jogo? No olho do furacão que se formava ao redor deles, Eduardo e Laura estavam prestes a descobrir que nem tudo era o que parecia, e que o verdadeiro horror estava apenas começando. Enquanto Eduardo olhava para Sofia, a confusão em seu coração se multiplicava. "Tiago não é quem você pensa que é." A voz de Sofia tremia. Laura, ao lado dele, respirava pesado, os olhos brilhando com ansiedade. "O que você quer dizer com isso?" Ela mal pôde conter seu medo. Eduardo precisava de respostas. "Sofia, você sumiu. Por que agora isso importa?" Ele sentiu sua paciência se esgotando, a urgência da situação pesando sobre eles. Tiago estava à espreita, ainda mais perto, alimentando o clima de terror que os envolvia. Sofia fitou Eduardo intensamente, como se cada palavra que fosse dizer pudesse mudar tudo. "Porque Tiago é muito mais do que um ex-marido violento. Ele está atrás de algo que pertence a nós, algo que pode destruir tudo." Nesse momento, outra explosão estremeceu o chão sob seus pés, marcando um novo ponto de virada. O som era quase ensurdecedor. O pânico aumentou, e a multidão se dispersou desesperadamente. "Precisamos ir agora!" Eduardo gritou, puxando Laura e Sofia para perto enquanto se esquivava do tumulto. Mas antes que conseguissem avançar, Tiago se aproximou ainda mais, com um olhar de triunfo.
Você sempre foi ingrato, Eduardo. Sempre soube que você não era apto. E agora essa sua heroína. Ele apontou para Laura, um sorriso sarcástico no rosto. Você não percebe que ela é a chave para tudo? O legado que tanto gostava é dela. A revelação atingiu Eduardo como um soco no estômago. O que você está dizendo? A dúvida o corroeu. Laura parecia confusa, olhar trocado entre os dois homens, confusa, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sou nada disso. Sou apenas uma mulher que precisa de ajuda. Sua voz era entrecortada, mas a tensão no ar aumentava. Você é a herdeira de uma fortuna que poderia ter mudado tudo, Eduardo. E agora ela está presa a você. E eu estou aqui para reivindicar o que é meu. Tiago disse com veneno nas palavras. O que Eduardo pensou que era uma luta por Laura, agora se transformava em um jogo de posses, intriga e traição. Um momento de tensão pairou no ar. O olhar de Laura se alternava entre Eduardo e Tiago. Herdeira? O que você quer dizer com isso? A confusão misturava-se com o medo. A realidade que Eduardo pensava conhecer estava se desmoronando. Como tudo isso estava relacionado? Laura, conta a ele, vai. Estava quase na hora de você finalmente lembrar. Tiago provocou, sua voz cheia de desdém. O coração de Eduardo disparou. Lembrar do quê? Ele precisava de respostas, e a urgência pressionava cada um de seus nervos. Sofia de repente interveio, e seu olhar era intenso. Laura, você não sabe? A história da sua família escondia segredos. Enquanto você pensava que estava fugindo do passado, ele sempre esteve ao seu lado. Era para ser escondido, mas Tiago encontrou uma forma de usá-lo contra vocês. Nesse instante, Eduardo se lembrou de algo que havia lido sobre a linhagem de Maura. Uma fome de poder, um legado que poderia mudá-los para sempre. Enquanto seu cérebro processava as informações, um sentimento gélido e perigoso tomou conta dele. Laura, você sabia disso? Você é herdeira? As palavras pairaram no ar, e a resposta de Laura ficou presa em sua garganta. A multidão ao redor deles continuava tola, e Eduardo podia sentir o cheiro de medo e confusão subindo. Não, eu não sabia. Meu passado, só queria deixá-lo para trás. Tiago, satisfeito, dava passos mais próximos e Eduardo, segurando a mão de Laura, a ergueu, resoluto. Se você acha que vai ameaçá-la, você está completamente enganado. O desespero e a coragem se misturavam em seu peito. Mas enquanto falava, a realidade começava a se desdobrar. Tiago riu, um som alto e perturbador. Você não entende, Eduardo. Você se tornou parte do jogo quando decidiu ajudar uma pessoa que não conhece. A verdadeira batalha começou agora. Com um movimento, ele fez sinal para trás. Nesse momento, uma multidão de homens surgiu, posicionando-se atrás de Tiago, prontos para tomar a situação em suas mãos. Olhos arregalados, Eduardo e Laura sentiram a verdade se aprofundar. O futuro que pensaram ter em mãos estava começando a escorregar, como areia em um relógio. Enquanto Eduardo olhava para Laura, sua expressão transbordava dúvidas e medos. O que havia acontecido até então? Era apenas o começo de uma guerra que eles nunca pediram? E o tempo estava se esgotando, levando-os a um abismo de segredos e traição. Eduardo, vamos! O olhar de Sofia era insistente. E no instante seguinte, enquanto Tiago avançava com seus homens, eles decidiram correr. A tensão estava prestes a estourar nesta história que já não era mais apenas sobre um milionário e uma mulher em apuros. As peças agora estavam em movimento, e a partida que começou tinha muito mais em jogo do que podiam imaginar. Eduardo segurou firme a mão de Laura, o coração acelerado. O caos da multidão ao redor deles parecia se desdobrar em 1000 direções. Mas a atenção dele estava totalmente voltada para Tiago. O sorriso despido de alegria no rosto do homem só aumentava a tensão. Você acha que eu sou apenas um ex-marido vingativo? Não. Isso é muito mais pessoal do que você imagina.
Uma nova onda de pânico o empurrou. A multidão os estava aprisionando e eles precisavam se mover. Mas o olhar de Tiago era hipnotizante, como se ele tivesse algo mais a revelar. Uma parte de Eduardo queria gritar, mas ele se forçou a permanecer calmo. Do que você está falando? Você realmente não sabe? O legado que você pensa estar defendendo, Eduardo, não é só um conto de fadas, é uma maldição. Tiago deu um passo à frente e, como se o próprio ar tivesse mudado de direção, Eduardo teve um arrepio. Laura olhou entre os dois, confusa e assustada. O que isso quer dizer? Eduardo não podia perder o foco, mas as palavras de Tiago reverberavam em sua mente. Tiago, você está enlouquecendo. O que você realmente quer? Ah, você vai saber, e em breve. A resposta era como um sopro de veneno. Eduardo começou a puxar Laura para correr, mas antes que pudessem se mover, Tiago fez um gesto com a mão. Algo brilhante cortou o ar, perfurando as sombras da fumaça e da confusão. Uma luz intensa irrompeu próxima a eles, e o que parecia uma explosão de fogos de artifício se transformou em uma onda de choque. As luzes dançantes iluminavam o desespero nos rostos da multidão, mas era um engano. A fumaça subiu como um vendaval, e a cena se transformou em um pesadelo. Eduardo tentou proteger Laura, mas um grito ensurdecedor cortou o caos. E antes que pudesse entender, tudo ao redor se tornava uma massa de ruídos. Os corpos se estiravam para a frente, e de repente, tudo ficou quieto. Silêncio. Quando o som voltou, uma tensão palpável preenchia o ar. Laura! Ele gritou. Mas o eco da multidão havia desaparecido. E em meio ao nevoeiro, algo mudou. Uma figura encapuzada surgiu das sombras. E Eduardo se sentiu paralisado. A identidade da pessoa era familiar, embora o rosto estivesse coberto. O capuz desceu, e ao expor o rosto, o coração de Eduardo quase parou. Era Sofia. Você! Você! A incredulidade tomou conta dele. A sensação de alívio tinha um gosto azedo, mas a expressão de desespero no rosto dela cortou sua alegria. Eduardo, nós não temos muito tempo. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Tiago não é só um traidor. Você está prestes a descobrir que tudo isso é uma armadilha, e você está no meio dela. Antes que ele pudesse processar essa nova reviravolta, uma voz feminina ecoou por trás dela. Sofia, não! A figura que Eduardo pensou ser uma amiga, de repente parecia uma traidora. Era uma outra mulher, parecida com Laura, mas as feições estavam torcidas em um desprezo cruel. Você não devia ter voltado. Ele não pode descobrir. Perdeu tudo, Sofia. O coração de Eduardo despencou. Do que você está falando? A confusão tornou-se a única certeza. Agora tudo parecia um jogo cruel, um quebra-cabeça sem solução. Sofia olhou para a nova figura com raiva. Você não entende? O legado não deve cair nas mãos erradas. Os segredos que nosso pai deixou, tudo que foi ocultado por anos. Se Tiago descobrir, não só Laura, mas todos nós estaremos perdidos. Laura, com os olhos marejados, olhou entre as duas mulheres. O que vocês estão escondendo de mim? Eduardo sentiu seu estômago revirar. A dinâmica que ele conhecia agora estava sendo exposta como frágil. Laura, você precisa saber. Você é mais do que apenas uma mulher em perigo. Você é parte de um legado ancestral, uma linhagem que muitos matariam para ter. Sofia gritou. Em um instante, os laços de amizade e lealdade que uniam os três se desintegraram em fragmentos. A revelação pairava no ar como um aviso catastrófico. Eduardo não podia acreditar. Você me deixou acreditar em outras coisas. Como pode ter escondido isso? O choque em seu rosto era inegável. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e o mais dolorido era a desconfiança que supurava entre eles. Fomos feitas para proteger, não para destruir. A mulher desconhecida entrou na conversa, e suas palavras puxaram Eduardo para mais perto da verdade.
Ele ainda não estava pronto. E enquanto as vozes se elevavam, uma nova explosão irrompeu ao fundo, e o salão se iluminou de escuridão e temor. Fuja, agora! Sofia gritou. Mas a verdade revelada era mais aterrorizante do que qualquer fogos de artifício que Tiago pudesse usar. O destino de Laura, o legado, tudo estava prestes a mudar, mas a cena de pânico ficou em suspenso. Ele não sabia a quem poderia confiar agora. A vida que eles tinham era uma farsa, um grande jogo. A conexão entre eles parecia uma frágil ilusão, prestes a se romper a qualquer momento. E Eduardo estava no centro da tempestade, lutando para descobrir se conseguiria escapar antes que a verdade os engolissem por completo. Eduardo segurou firme a mão de Laura, o coração acelerado. O caos da multidão ao redor deles parecia se desdobrar em 1000 direções. Mas a Ati, você acha que sou apenas um ex-marido vingativo? Não, isso é muito mais pessoal do que você imagina. Nesse momento de caos, outra explosão estrondou em algum lugar próximo, fazendo o chão tremer e as luzes piscarem. Eduardo puxou Laura mais perto, tentando proteger ela da confusão. Vamos, precisamos sair daqui! Ele gritou, mas Tiago interrompeu, sua voz soando com uma mistura de raiva e satisfação. Você realmente não entende, Eduardo. Tudo isso foi um plano. Não é apenas sobre você e Laura. É sobre o que estamos prestes a perder. E você é a peça que falta no meu jogo. Laura olhou para Eduardo, os olhos cheios de medo. Eduardo, o que ele quer dizer? Mas antes que ele pudesse responder, uma figura encapuzada surgiu da fumaça densa que cercava a cena. Eduardo sentiu um frio na espinha. O coração dele disparou, já reconhecendo a silhueta. Não parece que você está tão à frente do jogo, Tiago. A voz da figura era grave e firme, reconhecível. O capuz caiu e uma onda de choque percorreu Eduardo. Era a mãe dele. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eduardo mal podia acreditar. Em um instante, todos estavam em choque, inclusive Tiago, que agora expressava uma surpresa misturada com raiva e terror. Eduardo, há muito tempo eu queria te contar. A verdade é mais profunda e sombria do que você pode imaginar. Tiago não é só um ex-marido violento, ele é muito mais. Ele sabe sobre o que você e Laura têm e quer usar isso. A urgência na voz dela cortava como uma faca. A confusão era palpável, e Eduardo não sabia em quem confiar. Você espera que eu acredite em você? Tiago se rebateu, com um tom escarninho. Você nunca foi uma boa mãe, e agora acha que tem o direito de voltar e dar ordens? Tudo o que você fez foi se esconder quando mais precisamos de você. Calhe a boca, você não sabe nada da minha dor. Sua mãe gritou. Era uma batalha de palavras que explodia em uma verdade não dita. Eduardo estava atordoado. Ele sempre acreditou que Tiago era o vilão da história, mas agora sua própria mãe parecia estar misturada no cenário. Eduardo, isso é sobre mais do que você suspeita, continuou sua mãe com um olhar decidido. Quando eu fugi, era porque eu sabia que Tiago estava atrás de algo que pertencia à nossa família. E Laura, você é a chave para tudo isso. Eu sou o quê? Laura pergunta, a confusão clara em seu rosto. O pânico no ar ficava cada vez mais intenso. Eduardo olhou entre Laura e sua mãe, sem saber o que pensar. O passado de sua família estava envolvendo-o como uma rede de aranha. As revelações pareciam uma bolha prestes a estourar. Você não pode confiar em ninguém, Laura. Tiago quer a fortuna que você herdou. Ele planejou tudo isso, manipulando cada um de nós. A mãe de Eduardo exclamou, sua voz carregada de emoção. Nesse instante, Tiago deu um passo à frente, o sorriso dele distorcido em algo mais maligno. Você acha que tem a vantagem, não é? Mas, na verdade, vocês dois estão apenas começando a entender o quanto estão em apuros. E isso tudo é por sua própria causa. Stop! Eduardo gritou, a raiva acumulando em seu peito. Eu não deixarei você fazer mal a Laura. Se você está tentando nos manipular, isso acaba aqui.
Ele estava agarrado ao fio de coragem que restava. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, um movimento repentino à esquerda chamou sua atenção. Um grupo de homens encapuzados apareceu, emergindo das sombras da confusão. Eles estavam armados, e o olhar deles era indiferente, prontos para agir. O A escolhido entre Eduardo e a verdadeira ameaça. A realidade deu uma guinada sombria. Neste momento, a história que ele conhecia estava se desintegrando diante dele. Os segredos que todos guardavam tornaram-se uma tempestade e o que Eduardo considerava como um ato de heroísmo agora parecia um jogo com peças de xadrez que ele nunca esperou jogar. Eduardo, Laura. A voz da mãe dele ecoou sobre o tumulto, mas à medida que a tensão explodia, foi impossível saber quem era inimigo e quem era amigo. O tempo estava se esgotando e a única realidade que restava era a urgência de sobreviver. No meio desse caos, Eduardo percebeu que sua própria jornada de redenção poderia significar não apenas a salvação deles, mas uma verdade chocante que todos estavam tentando esconder. Ou talvez a revelação que veria transformaria tudo o que conhecia. E essa verdade ainda estava por vir. Eduardo segurou firme a mão de Laura, o coração acelerado. O caos da multidão ao redor deles parecia se desdobrar em 1000 direções. Mas a atenção dele estava totalmente voltada para Tiago. O sorriso desdenhoso do homem apenas aumentava a tensão. Você acha que sou apenas um ex-marido vingativo? Não. Isso é muito mais pessoal do que você imagina. Outra explosão estrondou em algum lugar próximo, fazendo o chão tremer e as luzes piscarem. Eduardo puxou Laura mais perto, fazendo o possível para protegê-la da confusão. Vamos, precisamos sair daqui. Ele gritou, mas Tiago interrompeu, sua voz soando misturada com raiva e satisfação. Você realmente não entende, Eduardo. Tudo isso foi um plano. Não é apenas sobre você e Laura. É sobre o que estamos prestes a perder. E você é a peça que falta no meu jogo. Laura olhou para Eduardo, os olhos cheios de medo. Eduardo, o que ele quer dizer? Mas antes que ele pudesse responder, uma figura encapuzada surgiu da fumaça densa que cercava a cena. Eduardo sentiu um frio na espinha. O coração dele disparou ao reconhecer a silhueta. Não parece que você está tão à frente do jogo, Tiago. A voz da figura era grave e firme. O capuz caiu e em um instante uma onda de choque percorreu Eduardo. Era sua mãe. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eduardo mal podia acreditar. Todos estavam em choque, incluindo Tiago, que agora expressava uma mistura de raiva e terror. Eduardo, há muito tempo eu queria te contar. A verdade é mais profunda e sombria do que você pode imaginar. Tiago não é só um ex-marido violento. Ele é muito mais. Ele sabe sobre o que você e Laura têm e quer usar isso. A urgência na voz dela cortava como uma faca. A confusão era palpável e Eduardo não sabia em quem confiar. Você espera que eu acredite em você? Tiago se rebateu com um tom escarninho. Você nunca foi uma boa mãe e agora acha que tem o direito de voltar e dar ordens? Tudo o que você fez foi se esconder quando mais precisamos de você. Calha a boca! Você não sabe nada da minha dor! Sua mãe gritou. As palavras de Tiago pareciam pesar mais. E Eduardo estava atordoado. Ele sempre acreditou que Tiago era o vilão. Mas agora a própria mãe parecia estar misturada no cenário. Eduardo, isso é sobre mais do que você suspeita, continuou sua mãe com um olhar decidido. Quando eu fugi, era porque eu sabia que Tiago estava atrás de algo que pertencia à nossa família. E Laura, você é a chave para tudo isso. Eu sou o quê? Laura perguntou, a confusão clara em seu rosto. O pânico no ar ficava cada vez mais intenso. Eduardo olhou entre Laura e sua mãe, sem saber o que pensar. A verdade que ele conhecia estava se desintegrando diante dele. Os segredos que todos guardavam tornaram-se uma tempestade, e o que Eduardo considerava como um ato de heroísmo
agora parecia um jogo com peças que ele nunca esperou jogar. Você não pode confiar em ninguém, Laura. Tiago quer a fortuna que você herdou. Ele planejou tudo isso, manipulando cada um de nós. A mãe de Eduardo exclamou, sua voz carregada de emoção. Nesse instante, Tiago deu um passo à frente, o sorriso dele distorcido em algo mais maligno. Você acha que tem a vantagem, não é? Mas na verdade, vocês dois estão apenas começando a entender o quanto estão em apuros. E isso tudo é por sua própria causa. Pare! Eduardo gritou, a raiva acumulando em seu peito. Eu não deixarei você fazer mal a Laura. Se você quer nos manipular, isso acaba aqui. Ele estava agarrado ao fio de coragem que restava. Mas antes que pudesse decidir o que fazer, um movimento repentino à esquerda chamou sua atenção. Um grupo de homens encapuzados apareceu, surgindo das sombras da confusão. Eles estavam armados e prontos para agir. A realidade deu uma guinada sombria. Neste momento, a história que ele conhecia estava se desintegrando diante dele. Os segredos que todos guardavam tornaram-se uma tempestade, e o que Eduardo considerava um ato de heroísmo agora parecia um jogo cruel. A tensão aumentou. Sofia, a irmã de Eduardo, que havia desaparecido, apareceu repentinamente entre os homens. Eduardo, não, eles são aliados. Não podemos nos ferir. Eduardo congelou. A revelação foi um soco no estômago. Você sabia de tudo isso? Ele olhou para ela como se ela tivesse feito uma traição. Você me deixou acreditar que estava desaparecida, que eu poderia te ajudar. Eu fazia parte de um plano. Para te proteger, todos nós estávamos. Mas agora, tudo saiu do controle. Sofia disse, desesperada. Os homens armados a cercaram e a tensão era palpável. Qual plano? Perguntou Laura, confusa. O semblante dela se desfigurou, enquanto a verdade se desdobrava ao redor deles. Finalmente, a mãe de Eduardo olhou de volta para os encapuzados, com uma expressão de determinação. Agora, o momento chegou. A verdade que estava escondida está prestes a vir à tona, mas não sem um preço. Se Tiago derrotá-los, perderemos tudo. A sala estava impregnada de tensão. Uma reviravolta inimaginável. O jogo não era apenas sobre eles, mas sim um legado que todos estavam lutando para controlar. E a última pergunta pairava no ar, cortante. Quem realmente estava do lado de quem? Os rostos se encheram de poder e incerteza. A linha entre aliado e inimigo se tornara difusa. Eduardo olhou para cada um deles, sabendo que o que estava por vir mudaria tudo novamente. E a luta estava só começando. A sala estava cheia de tensão, e Eduardo sentia que sua vida tinha tomado outro rumo. Cada um dos rostos ao seu redor parecia esconder um emaranhado de segredos, e as palavras de sua mãe ecoavam. Tiago quer a fortuna que você herdou. Ele planejou tudo isso, manipulando cada um de nós. As revelações estavam pesadas, mas a urgência da situação tornava difícil pensar em qualquer coisa além da ameaça iminente. Tiago avançou, um sorriso sarcástico no rosto. Você realmente acha que pode escapar, Eduardo? Controlar a situação? Você não percebeu que está apenas seguindo o roteiro que eu escrevi. O olhar de Tiago estava cheio de desprezo, mas Eduardo não estava disposto a se deixar intimidar. Você vai pagar por isso. Eduardo gritou. Sua voz é uma mistura de raiva e desespero. Algo dentro dele queimava. Uma determinação de não deixar que Laura se tornasse um peão em um jogo cruel. Mas no fundo, ele sabia que as peças estavam se movendo em um tabuleiro que ele mal entendia. Então, de repente, uma explosão de luz ofuscou seus sentidos. Tal foi a intensidade que Eduardo se lançou para a frente, cobrindo Laura com seu corpo. Os gritos da multidão ecoaram enquanto o pânico se espalhava. O som ensurdecedor de vidros estilhaçando e pessoas correndo parecia um pesadelo.
Da fumaça surgiu uma silhueta. A figura encapuzada se movia rapidamente, seu rosto oculto. Eduardo sentiu um frio na espinha. Todos pararam, os olhares fixos, como se nada mais importasse. A figura parecida com um fantasma se aproximou e, com um gesto, puxou o capuz para trás. Foi quando Eduardo ficou paralisado. Era Sofia. Mas algo estava errado. O olhar dela era intenso, quase vazio, como se estivesse presa entre dois mundos. Eduardo, eu não posso deixar você fazer isso. Sua voz tremia, e por um instante, tudo pareceu congelar. Você não entende. Tiago, ele não é apenas seu ex-sócio. Ele é nosso pai. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. O chão parecia desmoronar sob seus pés. O quê? Como? A mente dele girava, tentando entender. Como você pode afirmar isso? Ele fez isso comigo, com todos nós. Ele estava sempre manipulando, sempre escondendo. Eu não pude falar antes, mas agora, o legado não é só sobre dinheiro. É sobre uma linha de sangue. E você? Sofia hesitou, as lágrimas escorrendo. Você pode ser a única pessoa capaz de impedir que ele tome tudo. Tiago balançou a cabeça, rindo. Eu sempre soube. Sempre soube que essa revelação viria. E você, Sofia, sempre esperou por esse momento. A ironia na voz dele fez com que uma raiva visceral tomasse conta de Eduardo. Laura, que estava quieta até agora, olhou entre os três, com os olhos arregalados. Então tudo que eu sou. Tudo que eu pensei que era só um peso. Isso é uma maldição? Eduardo segurou a mão de Laura, seu coração pesando. Não, Laura. Isso não é sua culpa. A voz dele tremia, mas o nervosismo rapidamente se transformou em lagos de determinação. A verdade estava se desdobrando diante dele, mas o custo era muito alto. Você terá que escolher, disse Sofia, a voz dela agora firme. O que somos e para onde vamos? Todo o legado que temos não precisa ser um fardo. Podemos lutar juntos, e se precisar... A frase dela foi interrompida quando um estrondo maior irrompeu, desta vez bem mais perto. Um novo inimigo havia chegado, e o pânico voltou a se espalhar. A figura encapuzada tinha se revelado, mas por mais que Eduardo quisesse entender, o que mais importava era que a batalha estava apenas começando. E antes que pudesse se dar conta, uma nova verdade estava prestes a despontar, uma que faria todos questionarem tudo o que acreditavam. Prepare-se para a tempestade, sussurrou Sofia, enquanto os olhos dele se encheram de incerteza. A sala estava em total caos. O barulho das explosões e os gritos da multidão ecoavam como um eco de medo nas paredes. Eduardo olhou para Laura, seu coração disparando. Ele precisava protegê-la, precisava entender tudo. Sofia, sua irmã, tinha revelado que Tiago era mais do que apenas um ex-sócio desonesto. Ele era parte de uma teia de segredos que ameaçava manipulá-los a todos. Eduardo, a voz da mãe dele, cortou a confusão. Precisamos agir agora. Tiago quer destruir tudo. Os olhos dela estavam cheios de desespero, e a determinação em seus traços era inegável. Eduardo olhou ao redor. Aqueles homens armados estavam prontos para atacar, e a qualquer momento, tudo poderia se tornar um pesadelo. Tiago sorriu, um sorriso que não tocava seus olhos. Vocês acham que podem sair impunes? Que esse jogo é seu. Eu sempre estarei um passo à frente. A arrogância dele era sufocante, mas Eduardo não estava mais disposto a deixar seu passado defini-los. Não vamos deixar você ganhar, Eduardo gritou, agarrando a mão de Laura. Sofia, vamos! Eles precisavam escapar, e o impulso de lutar por seu futuro nunca foi tão intenso. Enquanto a confusão crescendo ao redor, o tempo parecia voar. A multidão começou a se desesperar, mas a figura de Tiago ainda estava lá, imponente e ameaçadora. Você só está começando a entender, Eduardo. Os segredos que você guarda só trarão destruição.
É preciso enfrentá-lo, Eduardo. Sofia gritou. Sei que parece arriscado, mas precisamos unir forças. Podemos derrotá-lo. As palavras dela acenderam uma faísca de esperança. Eduardo se lembrou do legado que era mais do que apenas dinheiro. Era sobre proteger aqueles que amava. Então, em um ímpeto de coragem, Eduardo, Laura e Sofia avançaram juntos. Com um grito de determinação, direcionaram-se para Tiago. Esse ciclo termina agora, Laura exclamou, e sua voz estava cheia de poder. Quando se aproximaram, a tensão no ar se tornou palpável. Tiago recuou, surpreso com a nova aliança. Mas havia algo mais no ar. Uma determinação que não tinha sido vista antes. Vocês acham mesmo que poderiam se unir contra mim? Tiago lança um olhar de desprezo. Mas os irmãos e Laura estavam determinados. Cada um deles segurando firme as mãos, como se estivessem prontos para testar o poder de sua união. E quando estava prestes a atacar, a multidão ao redor se agitou. Não, não se machuquem. Veio uma voz familiar, a mulher que havia corrido antes. Ela estava de volta, com uma equipe pronta ao seu lado. Estamos aqui para ajudar. E os olhos dela brilhavam com determinação. No final, a luta foi feroz, mas Tiago nunca imaginou o poder que a união traria. Ele estava pronto para lutar, mas Eduardo, Laura e Sofia se juntaram e encararam a dor, o medo e as mentiras com determinação. Finalmente, com um grito agudo, Eduardo fez o movimento final, e Tiago foi derrotado. No meio do caos, algo brilhou. Não apenas uma oportunidade, mas uma chance de recomeçar, de curar velhas feridas. Era uma nova esperança. Após a confusão, enquanto a fumaça começava a dissipar e os gritos se calavam, Eduardo olhou para Laura, seus olhos cheios de alívio e amor. Eles conseguiram. Sofia sorriu agradecida, e a pressão que pesava sobre eles começou a se dissipar. A vida ainda estava cheia de desafios, mas juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Vamos começar de novo, Eduardo disse. E a resposta de Laura foi um sorriso brilhante. Mas antes que pudessem celebrar, uma última mensagem se confirmou no ar. O que mais estava à espreita nas sombras? O que ainda não tinham descoberto? O futuro parecia enigmático, mas uma coisa era certa: eles não estavam sozinhos. E agora, antes de seguirem em frente, eu preciso te fazer um alerta urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa comunidade continue crescendo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impressionante. E, finalmente, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.